Vamos dar continuidade então à nossa aula de Fundamentos da Matemática, que é a introdução aí para o nosso curso de eletromagnetismo. E agora nós vamos falar a respeito da integral de linha. Que vai ser uma integral que ela é calculada ao longo de um caminho. Isto é, eu tenho um ponto aqui, que eu vou chamar de A, um ponto aqui, que eu vou chamar de B, e entre A e B eu tenho um caminho, por exemplo esse. Vamos ser um exemplo de caminhos que a gente pode seguir de A para B. E por esse caminho vai passando um vetor. Por exemplo, um vetor que eu vou chamar de vetor F. Junto com esse vetor, então, caminha um outro vetor, que é o chamado dl, que é um vetor diferencial que ele se desloca sempre tangente à curva que existe entre A e B. Então, um exemplo que a gente pode dar desse tipo de integral é o trabalho. Então, o trabalho é a integral de A a B de f escalar dl. Ou seja, o trabalho é a força que você faz ao longo de um caminho. Um caminho que então vai se deslocando dl em uma curva entre A e B. Se esse caminho for fechado, por exemplo, a gente pegar esse A e B e unir formando algo desse tipo, então, meu AB. Então agora tem um caminho fechado, onde essa força F se desloca e eu tenho aí o vetor dl também se deslocando, só que sempre tangente a essa trajetória. Aí a gente denota o trabalho então como a integral fechada, né? A gente coloca esse símbolo aqui para representar que eu estou fazendo essa integral em uma superfície fechada de f escalar dl. Então vocês veem que quando eu fecho essa curva, eu estou delimitando uma área. Então, o contorno, quando ele é aberto, ele é um contorno. E quando esse contorno é fechado, esse contorno ele delimita uma área no interior desse contorno, né? Certo. E então, no caso na física, lembrando ali das aulas de física 1, né, se essa força ela é conservativa, se eu faço o trabalho em uma trajetória fechada, essa força tem que dar, esse trabalho tem que dar zero, certo? Então vamos só escrever aqui o que a gente acabou de falar, ó. Então o contorno que encerra uma superfície. Delimita uma área. E aí a gente pode definir esse dl como um vetor deslocamento. No caso, como que é dl, ele é um infinitesimal. Então, o vetor de deslocamento infinitesimal. Sempre sendo tangente ao caminho. Ok? Bom, então a gente pode representar da seguinte maneira: trabalho é a força em L. Então eu sempre vou colocar esse símbolo aqui no pé da integral. Então L quer dizer o caminho L que eu estou percorrendo, de F dl. Quando for uma integral que vai ser em uma área, vai ser um dA, a gente vai colocar um A. Quando for uma integral volumétrica, vai ser um V.
Então ali sempre está especificando que tipo de integral é essa, né? Se é uma integral ao longo de um caminho, se é uma integral de superfície e assim por diante. Pensando agora no que esse f, então ele tem coordenadas no plano cartesiano fxi mais fyj mais um fzk, e que esse dl é um diferencial que se desloca tendo um diferencial dxi mais um dyj mais um dzk, podemos então escrever aqui o trabalho, que é essa integral em L de f de x dl, de A para B. Ele é, então, a integral de f de xi mais f de yj mais f de zk, escalar com dxi mais dyj mais dzk. Então vamos agora já utilizar aquela propriedade de vetores, né? Então tem um produto escalar aqui entre dois vetores. Então isso vai me dar, sempre que os vetores são na mesma direção aqui, esse produto f de x vezes dx, esse i some, né? Então o produto escalar entre dois vetores dá um escalar e não um vetor. E aí eu tenho essa integral, então, como uma integral em x, de f de x dx, mais uma integral em y, de f de y dy, mais uma integral em z, de f de z dz. Okay? Conforme a gente viu na primeira parte da aula. Então é dessa forma que ficaria o meu trabalho. Então posso separar em função das componentes no plano cartesiano, né? Certo, agora vamos falar um pouco sobre integral de superfície. Então, vou ter uma superfície aqui, que eu vou chamar de superfície S. Digamos que essa seja uma superfície, chamada S. E eu quero fazer uma integral sobre ela. Para isso, eu vou definir um pedaço infinitesimal da superfície, que eu vou chamar de dA. Vou chamar de dA com um A minúsculo. Onde eu tenho um vetor normal a essa superfície, a esse dA, né, esse diferencial de superfície, por qual vai passar algum vetor. Por exemplo, esse vetor em amarelo aqui. Que eu vou chamar de vetor B. Então, eu posso definir um vetor área, diferencial de área, né, como seno o n, que é o vetor normal ao dA, vezes o diferencial de área dA. Ok? Então, esse n aqui, ó, ele é normal à superfície S. Bom, com isso a gente pode usar uma integral sobre essa superfície para calcular um fluxo. O fluxo, o jeito mais fácil de entender o fluxo é pensar num cano. Então imagina um cano onde tem água correndo. Então tem esses vetores em azul representam a água correndo aqui. Então eu vou fazer uma seção nesse cano colocando uma superfície. E se eu quero saber o fluxo de água que vai passar no cano, é a quantidade de vetores água que passa no meu plano. Então eu posso fazer uma integral que ela é do vetor que está atravessando esse plano, pegando um diferencial de área na superfície, que é um corte transversal desse cano. Então, vamos imaginar que esses vetores aqui que eu defini são vetores B, e essa área, então, é uma área dA. Então, eu vou pegar um dA nessa área.
de modo que o fluxo em B vai ser a integral de superfície de B escalar dA. Ok? Note que esse dA significa que, por exemplo, se eu fizesse isso num plano xy, o dA seria um dx dy, ou seja, esse integral poderia ser calculado como uma integral dupla. Ok? Ou ainda a gente pode escrever em função do vetor normal, como se fosse B escalar vetor normal vezes o dA sem o vetor. Então, e se essa curva, se eu, no caso, observasse uma curva fechada, um objeto desse tipo assim, ó, tem um objeto fechado, onde eu posso calcular a área que cobre esse objeto. Então, isso aqui é chamado de superfície fechada. Se eu quero calcular a integral de superfície numa superfície fechada, então eu posso também utilizar a mesma notação apresentada anteriormente, que é fazer um círculo no meio dessa integral. Então, ó, vamos pegar aqui o fluxo, a integral fechada de S B escalar N dA. Então, isso aqui é caso a superfície for fechada. Se a superfície for fechada, então essa superfície, a área dessa superfície, ela encerra um volume. Então você pode encerrar um volume, calcular a área superficial de um volume. Como também você pode ter um contorno que encerra uma área e você calcular a integral de superfície dessa área. Essa superfície é chamada de superfície aberta. Então é sempre isso, você vai calcular o fluxo, os vetores que passam por essa superfície. Então você vai definir diferenciais de área nessa superfície e integrar em relação aos vetores que estão saindo ou entrando nessa superfície. Vamos imaginar um exemplo aqui, que é bem conveniente para a gente, que é o exemplo de uma superfície fechada do cubo. Então, uma superfície fechada que podemos exemplificar é o cubo. Vamos representar então um plano cartesiano onde eu tenho um cubo nesse plano. Então, vamos desenhar rapidinho aqui um cubo. Ótimo. Imagine então que isso seja um cubo. E nesse cubo eu tenho no centro dele uma fonte por onde passam vetores. No caso aqui eu vou chamar esse vetor de vetor A. Esse vetor A atravessa então a superfície desse cubo. Podemos fazer a projeção dos vetores A, desse vetor A, em relação às coordenadas do plano cartesiano. Então eu estou observando como esse vetor atravessa em cada um dos sentidos, né, na direção de I, J, K. Então aqui eu vou definir x, y, z. Então esse vetor aqui é o AYJ. Esse aqui de cima é o AZK. E esse aqui de baixo é o AXI. Ok? Então, se eu tiver um grupo de vetores que vão atravessando essas áreas, eu posso sempre calcular
as componentes que formam esse vetor. Então, eu posso observar, fazer a integral em cada uma das superfícies do cubo, analisando as componentes que passam no sentido de j, as componentes que passam no sentido de menos j, e assim por diante, em i, em menos i. E depois eu posso somar os resultados e eu terei aí a minha integral de superfície. Então, eu posso dividir ela em partes. Dito isso, vamos olhar para a face que está no plano xz. Então, vamos olhar aqui especificamente a face que está aqui nesse plano xz. Então, x, yz. Nessa face, eu vou definir o meu diferencial de área, onde o vetor normal aponta para fora da superfície. Eu vou chamar essa superfície de superfície S1, que é a primeira superfície que eu estou fazendo a minha integral. Note que eu posso definir alguns pontos nessa... Por exemplo, aqui nesse ponto de origem, eu posso definir como que eu tenho um ponto x0, y0, z0. Não precisa ser exatamente a origem em 0, 0, 0. Então, eu estou supondo pontos, o x, y e z, onde que eu tenho a origem. Quando eu subir um pouco aqui em cima, ó, eu tenho um acréscimo em z, então eu tenho um ponto x0, y0, z0, mais um ΔZ. Quando eu for para a esquerda, eu vou ter então um acréscimo em x, então eu tenho x0 mais ΔX, y0, z0 mais ΔZ. E se eu descer aqui, eu vou ter o ponto x0 mais ΔX, y0 e z0. Então essas são as coordenadas que formam a minha superfície S1, ok? Então vamos calcular a integral dessa superfície 1, que vai ser a integral de S1 dos vetores A, escalar NdA, onde, como nós vimos, esse vetor A ele foi decomposto em AXI mais AYJ mais AZK. Ok? Nesse caso, o meu N, meu versor N, que é normal ao dA, ele tem a mesma direção de menos J. Ó, note aqui. Então aqui eu tenho a direção Y, que é paralelo ao meu vetor N. Só que eles têm sentidos opostos. Então, se eu tenho J apontando para Y, como que o meu N está apontando em sentido negativo, vai estar apontando para menos J. Ok? Então, vamos continuar a nossa conta. Então, o fluxo, que é a integral, vai ser AXI mais AYJ mais AZK, escalar com menos J. Tudo isso dA, né? Ok, então, nesse caso, vamos já substituir esse dA, é um diferencial no plano xz, ou seja, esse dA é um dxdz. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, dxdz. Então, resolvendo esse produto escalar, o que a gente obtém? Obtém que aqui é J, então vai ficar integral em S1 de AY, menos AY, né? Tem menos aqui, AY dx dz. Ok? Vou colocar esse AY para fora dessa integral, por quê? Porque
é um componente em y e a minha integral é em x e em z. A minha integral aqui é esse de dx dz, de modo que o resultado é menos AY delta x delta z. Ok? Beleza. Então, vamos dar agora uma olhada em uma outra superfície. Eu vou olhar a superfície que eu vou chamar de 2, vai ser a superfície paralela a essa. Meu Deus, meu desenho está ficando... Finge que está... deixa eu dar uma ajeitada. Aqui tá bom. Então vamos fazer a mesma análise que a gente fez anteriormente. A gente vai pegar uma DA. Vamos observar para onde aponta o versor N. Esse meu DA, então ele é NDA, onde DA é agora dx/dz, novamente, né? Essa superfície eu vou chamar de superfície S2, onde vamos calcular o fluxo 2. O meu versor N agora ele está na mesma direção de J, então agora é um J positivo. Φ2 vai ser a integral em S2 de A escalar N dA, onde vai ter uma solução parecida. Então vamos pular esse passo, né? Então analogamente a gente obtém a y delta x delta z. Só que as componentes aqui apresentadas, né, elas são diferentes, né? Se eu notar aqui as vértices dessa figura, aqui eu tenho então x, y, z. Aqui embaixo eu tenho um acréscimo em x, né? E também tenho um acréscimo em y. Então aqui eu seria uma figura que é x0 mais delta x, y0 mais delta y, z0. Aqui em cima seria x0, y0 mais delta y. Então aqui eu não tenho delta x, z, 0. Então note que aqui, ó, nós temos um acréscimo sempre no delta y, e aqui não. Então, quando a gente for somar, quando nós formos somar esse com esse, isso daqui, ó, essa componente, ela é diferente. Uma você está fazendo a projeção tendo um acréscimo e a outra sem um acréscimo. Ou seja, eu vou ter que fazer uma aproximação linear na qual eu vou forçar, né, a aparecer uma expressão que represente esse acréscimo mais a função sem o acréscimo. Então, vamos fazer isso. Ó. Fazer uma aproximação linear, onde, examinando um gráfico de f por x, eu posso ter aqui um ponto x e um ponto x mais delta x. Aqui eu vou fazer genérico isso e depois a gente aplica para o nosso caso. Aqui eu vou ter o f correspondente a esse x e o f correspondente ao x mais delta x. Ok? Isso vai me gerar 2 pontos. Aqui.
outro aqui. Se eu juntar esses dois pontos, eu consigo calcular um coeficiente angular dessa reta. Seria a variação aqui em f de x, dividido pela variação em x. Então, o coeficiente vai ser f de x mais ΔX, menos um f de x. Tudo isso dividido por x mais ΔX, menos x. Ou seja, esse coeficiente angular, vai ser x mais ΔX, f de x mais ΔX, menos f de x, sobre ΔX. Vou passar o ΔX aqui multiplicando e vou isolar o f de x. Então vai ser f de x mais ΔX. Vai ficar igual ao m vezes ΔX mais f de x. Onde o coeficiente angular de uma reta é a derivada. Então essa é a derivada de f de x em relação a x. De modo que o meu f de x mais ΔX vai ser escrito como a derivada de f de x dx vezes ΔX mais um f de x. Agora imagina que eu tenho esse AY. Esse AY é uma função que tem um acréscimo em y. Então ele é um x0, y0 mais delta y0, z0. Usando agora essa expressão que a gente obteve por uma aproximação linear, eu vou ter a derivada de AY dy em y0 de x y0 z delta y mais um AY de x y0 z. Ok? Então é isso. Então conseguimos escrever de maneira que apareceu aqui, ó, a expressão sem o acréscimo e mais uma componente do acréscimo. Ok? Então, agora a gente pode somar o nosso φ1 com o φ2. Ou seja, vamos somar os fluxos. Então vai ficar φ1 mais φ2. Vamos começar na próxima linha. φ1 mais φ2, que vai ser então menos AY, está aqui em cima, deixa eu ver como que é. Menos AY ΔX ΔZ, onde esse aqui não tem um acréscimo, né? É menos AY, vamos colocar assim, ó, de x, y0z, ΔX ΔZ, mais, agora a gente vai ter isso daqui, ó, que é isso daqui. Então esse AY eu vou substituir pela nossa aproximação linear, multiplicado aí pelo ΔX ΔZ. Então vai ficar assim. A derivada de AY dy em y0 x y0z delta y delta x delta z mais delta y de x y0z delta x delta z. Note que essa expressão aparece duas vezes, né? Somando e subtraindo, isso dá zero. Então sobrou que o fluxo de 1 mais o fluxo de 2 é essa parte aqui, né? A derivada da AY em relação a y em y0 de x, y0z, delta y, delta x, delta z. E aí a gente teria que continuar fazendo isso em todas as faces, né? Fizemos a face 1 e 2 desse cubo. Então teria que pegar, por exemplo, a face de cima, a face de baixo,
a face da frente, a face de trás, e aí vamos fazer isso até somar tudo. Como que ficaria muito para uma aula? Fica para casa, porque é análogo, então eu fiz para a superfície da direita e da esquerda. Se você fazer a de cima e de baixo, vai mudar pouca coisa, né? Por exemplo, o seu versor n, agora uma hora vai sair mais k e menos k, quando for da frente e de trás vai ser mais i e menos i. Então toda essa demonstração é análoga. Então, eu vou considerar então que eu fiz para todas as faces, né? Então fazendo para todas as faces, a gente obtém que o fluxo ele é a derivada, a soma das derivadas, né? A derivada de AX, a derivada de AY em relação a Y, mais a derivada de AZ em relação a Z. Ok? Tudo isso aí em x0, y0 e z0. De ΔX, ΔY e ΔZ. Então, quando você somar tudo, você obtém esse resultado. Ok? Onde esse ΔX, ΔY, ΔZ é o que? É uma variação ΔV no volume, né? O volume do cubo. Portanto, como ficaria o nosso fluxo? Nosso fluxo, como que essa superfície do cubo é uma superfície fechada, então ele é uma integral fechada nessa superfície que encerra o volume do vetor A, NdA, e isso vai ser então igual ao que a gente obteve, né? A derivada de AX dx mais a derivada de AY dy mais a derivada de AZ dz em x0, y0, z0 dv. Ok? Dito isso, vamos analisar esse fluxo por unidade de volume. Então, vamos analisar o fluxo por unidade de volume. Aqui a gente está sendo conveniente a fazer isso, né? Então, para pegar todo o volume, eu vou definir que o ΔV ele vai para zero, para a gente ter um diferencial, porque aí a gente pode passar ao limite, então fazendo fluxo por volume. Ao esse volume se aproximar de zero, então eu posso aplicar o limite aqui quando ΔV tende a zero, eu vou ter o limite de ΔV tendendo a zero, de 1 sobre ΔV, né? Que eu estou dividindo pelo volume para que seja por unidade de volume, para que o que seja por unidade de volume, o do fluxo. Então agora a gente coloca a equação do fluxo, né? Nesse caso aqui eu vou... no caso eu tenho que resolver essa integral. Opa, aqui em cima é ΔV, né? Não dv. Então resolvendo essa integral a gente obteve esse resultado. Vai ser dAx dx mais dAy dy mais dAz dz delta V. Como o volume está dividindo e multiplicando, desculpa, aqui em cima era dz. Opa. Aqui delta V. O volume está dividindo e multiplicando, então eu vou simplificar essa expressão de modo que obtemos a derivada de AX dx
mais a derivada de AY dy mais a derivada de AZ dz. Ok? E isso a gente define por um nome, que vai ser um operador, que a gente vai chamar de nábula, e vai utilizar esse pontinho, esse ponto é o mesmo ponto lá do produto escalar de A. Isso é chamado divergente do vetor A. Então a gente escreve da seguinte maneira: divergente de A é igual à derivada de AX dx mais a derivada de AY dy mais a derivada de AZ dz. Esse é o divergente do vetor A. E esse divergente, ele é um operador, né? Então a gente pode escrever ele também no formato de operador. Então o divergente, ele é derivado em relação a x. Derivada em relação a x mais a derivada em relação a y mais a derivada em relação a z. Então, isso aqui é chamado de operador divergente. Então, utilizamos esse exemplo do cubo, justamente porque quando que a gente chega nesse fluxo, ao fazer o fluxo por unidade de volume, a gente consegue definir aqui o divergente. Então, o que a gente está fazendo aqui é calcular o divergente do meu vetor A. E como que seria, então, só para escrever aqui, operador divergente. Qual seria a utilidade de calcular o divergente? Vamos dar um exemplo do uso do divergente na física, que é o caso que você tem a equação de Poisson. A equação de Poisson, então, é o divergente do campo elétrico. Ele é ρ dividido pelo εz, que é chamada de equação de Poisson, que vai ser estudado nesse curso. A equação de Poisson, se eu calculo o divergente do campo elétrico, eu consigo saber informações a respeito da carga que eu tenho numa superfície. Se as cargas estão saindo, se os vetores estão saindo, de campo elétrico estão saindo da minha carga, isso significa que o divergente vai ser maior que zero, ele é positivo, e portanto eu vou ter uma fonte. Isso significa que a carga que eu tenho nesse volume é uma carga positiva. Se eu tiro o divergente do campo elétrico e eu obtenho um número negativo, isso quer dizer que os vetores estão contando para dentro desse volume, eu vou ter um sumidouro. Ou seja, eu sei que naquele volume eu tenho uma carga negativa. E se o divergente do campo elétrico for igual a zero, isso significa que eu não tenho carga resultante. Então eu não tenho carga resultante. Então até posso ter uma carga, mas de maneira que os vetores vão se anular ali, né? Então é isso, essa é a utilidade do divergente para a física. Por isso que em eletromag é muito importante o divergente, porque ele vai aparecer bastante nas equações de Maxwell. Na equação de Poisson, a gente consegue distinguir se uma fonte, se uma superfície ela é uma fonte, um sumidouro, ou se ela está neutra, né? Não tem uma carga resultante ali na superfície. E eu posso relacionar a superfície que encerra o volume com uma integral de volume. E para isso eu utilizo o teorema da divergência. Então, vou só escrever aqui, não vou demonstrar. Talvez tenha na lista de exercício para demonstrar.
Mas o que eu quero mostrar é que se eu tenho uma superfície fechada de A, N, dA, eu posso associar a ela uma integral de superfície, uma integral de volume do divergente de A dV. Então eu consigo associar a minha integral de superfície como integral de volume do divergente desse vetor. Então, esse é o famoso teorema da divergência, ou chamado também de teorema de Gauss. Certo? Bom, essa foi a parte 2 da nossa aulinha. E fiquem atentos aí para a próxima parte, onde a gente vai falar de derivada vetorial, gradiente e rotacional.